A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, pastores, né? Todo membro desse grupo, vem deixar uma palavra aqui para os nossos corações, para o início dessa semana, que está no livro de Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra: Eis que o nosso Deus, a quem nós servamos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, rei, que não servirmos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante contra Sedaque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou os homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sedraque, Mesaque e Abidnego, para que os lançasse no fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas, calções, seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sedraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sedraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disse ao rei: é verdade, ó rei. Responderam e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e não há lesões neles. O aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno ardente, falou e disse: Sedraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sedraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo e ajuntaram os seus sátrapas, os prefeitos e os presbíteros e os presidentes, os presidentes, não é presbíteros, e os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos. Nem um só fio de cabelo da sua cabeça tinha se queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo passado sobre eles. Amém, irmãos? Até aqui. Irmãos, Sedraque, Mesaque e Abidnego, eles não queriam se render, não queriam se curvar àquela estátua de adoração que Nabucodonosor se levantou ali. E a palavra aqui no capítulo 1, né, no capítulo 3, no verso 1, diz que eram de 60 côvados, no caso, 30 metros de altura, e 6 côvados de largura, que é 3 metros de largura por 30 de altura. Quer dizer, 10 vezes mais a altura do que a largura. 10 vezes mais, querendo chegar ao céu, né? Do que a largura, que é terra. Largura, terra, altura, céu. Amém, irmãos? Mas o que prevaleceu foi que eles não quiseram adorar. E eles já tinham tido... Eles sabiam que o decreto daquela cidade seria que, se não se rendesse, não adorasse, teria no caso, é um castigo, né? É a lei, né? E ali, quando o próprio rei falou assim: eu vou pegar os homens mais fortes para amarrar eles e tacar dentro do fogo. Eles foram, irmãos, com as suas roupas, a palavra diz, com seus chapéus, com as suas capas, foram com bastante peça, né, sobre eles. E aqueles homens bem fortes, era para não soltar mesmo.
que lançaram eles ali dentro da fornalha. Porém, o próprio rei Nabucodonosor, que foi do lado de fora da fornalha, quando ele via lá dentro, ele via 3 homens com mais um, que eram 4. Eram os 3, Sedraque, Mesaque e Abednego, e o 4º homem da fornalha. Quem é esse 4º homem da fornalha? Qual é a fornalha ali que foi aquecida 7 vezes mais, até o ponto que conforme aqueles homens levantaram eles para atacar dentro da fornalha, a palavra diz, eles foram mortos devido ao calor aquecido dentro, matou eles do lado de fora. E eles foram lançados, levantaram eles, não jogaram, eles foram lançados, e à medida que eles foram lançados, aqueles homens que os lançaram, eles foram mortos. É para você, irmão, que está sentindo numa fornalha ardente, tá? E aí você está sentindo que ela se aqueceu 7 vezes mais. Tem uma palavra para você. Você está em Cristo Jesus. Você acredita no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Você acredita no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, porque Deus muda o nome? Você acredita que essa fornalha que foi aquecida 7 vezes mais, você se apega com Deus, porque ali eles se apegaram com Deus. Porque a palavra diz que o próprio Nabucodonosor, ele exalta: servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Ele identifica que o 4º homem da fornalha é o próprio Deus, passeando com eles dentro da fornalha. O próprio Deus, o 4º homem da fornalha, estava passeando com eles dentro da fornalha. Porque tem pessoas que têm que ver para crer. Tem que ver para crer. E aqui o Deus não é mais deuses, como ele falou no início. Agora é um D maiúsculo. O Deus Altíssimo. Até aquele, irmão, que lança alguma maldição sobre você, ele vai reconhecer que sobre a sua vida tem um Deus Altíssimo. O Deus de Sedraque, Mesaque e Abednego, o Deus de Daniel. O Deus que promete na sua vida e na minha, e é o Deus que cumpre. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que fez promessa a Abraão se cumpriu na vida de José, se cumpriu na minha vida e na tua vida. Eu vivo coisas hoje que Deus falou comigo, no meu particular lá atrás. E eu acredito que o mesmo Deus que fala comigo, ele fala contigo. Agora você pode me perguntar: missionária Cris, você passa prova? A sua vida é tranquila? Tudo zen? Tudo bem? Não. Tem prova? Tem fornalha? Tem fornalha aquecida 7 vezes mais. Mas tem o Deus Altíssimo, que passeia comigo dentro da fornalha. Oh, glória a Deus. Tem o Senhor dos Senhores contigo, meu irmão e minha irmã, nessa fornalha. E a palavra diz que nem o cheiro da fumaça ficou sobre as vestes deles, sobre o cabelo, nem um fio de cabelo, nem um fio da tua cabeça, irmão. Nem um fio, é forte. Nem um fio. Ah, meu Senhor da glória. Ele vai permitir que alguém toque. A palavra diz que nem cheiro a roupa deles tinha, o chapéuzinho deles tinha, nem cheiro de fumaça. Por isso que o próprio Nabucodonosor, ele reconheceu que tem o Deus Altíssimo. O Deus que promete na minha e na sua vida é o Deus que responde. Tem pessoas que estão vivendo hoje um tempo de fornalha. Um tempo de fornalha aquecida e está falando: eu não estou conseguindo. A fornalha se aqueceu 7 vezes mais. É para matar, irmãos, antes de ser jogado lá dentro. Porque o fogo é tamanho que a própria fumaça te consome pela quentura. E tem resposta para você. O 4º homem da fornalha. É o 4º homem da fornalha. É o Deus Altíssimo que está contigo dentro dessa fornalha.
e você não está se rendendo, você não está adorando outros deuses, você está numa terra estrangeira, eu não sei qual é a terra que você se encontra, irmão, não sei como você está se sentindo um estrangeiro, mas o que importa é você saber que o Deus que te chamou, o Deus que te criou, o Deus que te formou antes que entrasse no ventre da sua mãe, ele te diz: eu sou contigo nessa fornalha e você não vai sair com cheiro nem de fumaça. Amém? Porque o Deus Altíssimo te livrou e passeia contigo dentro da fornalha. Senhor, em nome de Jesus, Senhor da glória, te agradeço, Senhor, pelo esse amanhecer, pela já entrada de tarde. Pai, em nome de Jesus, Senhor da glória, todo o grupo aqui, Senhor, do projeto, Senhor, os nossos pastores Luiz, pastora Vanessa, cada um desse grupo, Senhor. Senhor, venha abençoar rica e poderosamente aonde chegar essa oração, aonde chegar essa palavra, Pai. Tu és o Deus que revela no oculto, no secreto e no escondido. Pai, eu te levantando as mãos, Senhor, assim, Pai querido, em nome de Jesus, para a minha casa, Senhor, ao lugar ao qual eu resido aqui, esse ambiente, Senhor, como Daniel levantava as suas mãos e também recebia vitória. Eu imponho as minhas mãos sobre a minha casa e sobre a vida dos meus irmãos e cada um que essa oração chegar e alcançar, Pai. Pai, essa fornalha está aquecida, mas o Senhor está passeando, o Senhor, o quarto homem da fornalha. Essa casa, minha vida, minha família, meus projetos, pertencem ao quarto homem da fornalha. Esse grupo, os pastores, intercessores, cada membro pertence ao quarto homem da fornalha. Essa, meu Senhor, essa humilhação, colocamos, Senhor, junto da fornalha conosco, porque sabemos, Pai querido e amado, que sairemos ilesos de dentro dessa fornalha e nem sequer o cheiro de fumaça vai nos acompanhar. E todos, Senhor, que estão achando que ali dentro não ia ter corpo, não, Pai, ia ter cinza, pó, porque seriam consumidos pela fornalha ardente. Ah, Pai, o Senhor, oh meu Deus, oh Deus Altíssimo, oh meu Senhor, eles saem soltos, Pai, de dentro daquela fornalha. Filhos e filhas, vocês sairão em nome de Jesus, soltos, foram jogados atados, amarrados, vocês vão passear dentro da fornalha, porque o quarto homem da fornalha, ele segura na tua mão. Ah, meu Senhor, ao serem lançados lá dentro daquela fornalha, a própria presença do Deus Altíssimo desatou, porque a presença, oh meu Senhor da glória, ele ressuscitou Lázaro. Ah, meu Deus, sobre o Deus, sobre Jesus, o Espírito Santo de Deus. Porque essa triunidade santa é um só. O Deus que é Pai, Jesus que é Pai, o Espírito Santo que é Pai. O Deus que é Deus, o Jesus que é Deus, o Espírito Santo que é Deus. A triunidade santa. É a presença dele. Desata hoje. Meu Senhor da glória. Desata hoje, viu? Desata hoje, em nome de Jesus, essas amarras. E vocês hoje estão soltos para a glória do Deus Altíssimo. E passeando, e sairão ilesos, não para afrontar ninguém, porque Deus é o justo juiz. Amém? Repousa essa palavra nos seus corações. Ô Senhor, amém.